Francisco de Assis, Miramês. Capítulo 15. Cristo fala. E Francisco continuou com serenidade: quero que escutes, para nunca mais esqueceres a verdade que agora te digo. Não temes em tornar a interromper a minha marcha para Deus sob a direção de Cristo. Se tentares me fazer esquecer Jesus, o preço que pagarás está fora das tuas forças e sofrerás sem conta, porque ninguém deve brincar com Deus. Peço-te que procures o caminho que pretendes, sem interferires uns dos outros, que não devem igualmente interromper os teus. Eu sou Francisco, filho de Deus, e sigo o Cristo, meu único mestre. Pedro Bernardone, a única coisa que pôde fazer foi morder os lábios e as mãos, que já se mostravam como que sangrando de ódio. Mas Francisco, mesmo vendo aquele drama, continuou bem disposto na sua conversa. Papai, quero fazer-te sentir uma coisa que poderá libertar o teu coração desta influência terrível que alimenta a tua usura pelo ouro. Quero pedir-te pelo amor que consagras aos que mais amas nesta vida, que mudes de ideia, pelo menos um pouco. O que já tens dá muito bem para que vivas sem medo por toda a tua vida, sem precisares viver o desespero do ganho, que muitas vezes exige o suor e o sangue dos teus servidores, que de nada desfrutam. Tenha um pouco de misericórdia por esses homens e mulheres que trabalham contigo, melhorando-lhes a vida, dando-lhes mais um pouco de conforto e de esperança. Trata-os bem como se fosse eu. Se for preciso, e se o teu instinto exigir, esquece-me como filho e lembra-te deles em nome de Jesus, aquele Cristo de quem te lembras também de vez em quando. Não olhe somente para a terra, levanta os olhos ao infinito e procura escutar a voz do Criador, pelos fios invisíveis que intercambiam a criação com Ele. Procura pensar nas belezas que nos cercam e que nada nos pedem em troca daquilo que nos ofertam. A luz do sol, as chuvas, os ventos, as águas, os animais que nos são tão úteis. Pensa nisso, meu Pai. E entrega o teu coração ao coração do infinito, a inteligência que tudo fez nesse mistério que existe nas dobras do mistério maior. Deixa acender em teu coração a luz da caridade, e ela te mostrará caminhos excelentes que antes não conhecias. A verdadeira felicidade está na prática da fraternidade, aquela ensinada e vivida por Jesus. Não gostas de buscar sempre os grandes nomes do passado? Pois observa a vida deles, como brilharam em favor dos povos. Copia essas vidas e verás quanto a felicidade poderá bater em tua porta, abrindo-te a consciência para a paz do coração. Não sejas irreverente diante das oportunidades que o céu tem te ofertado. Ouve o chamado de Deus pelos processos compatíveis com a tua pessoa. Aprende a orar, deixando livres teus sentimentos de caridade, que Deus não esqueceu de colocar em teu íntimo, e compreende agora mesmo, para que não sofras, que eu sou eu.
Na verdade, vim a este mundo como teu filho, mas o limite da carne é a razão. Chegando à maioridade, começa a ação do Espírito, cuja filiação é de Deus. Eu sou filho de Deus e teu irmão em Jesus Cristo. Francisco acerenou a fala, arrefecendo a influência que estava exercendo no pai, por ação da palavra, em um magnetismo altamente elevado, e Pedro Bernardoni, como que enjaulado nos fios invisíveis que o cercavam, sentiu-se solto e avançou sem palavras para Francisco. Esbofeteou seu suave rosto várias vezes, cuspiu em suas faces, com nomes apropriados à agressão, amarrou com as mãos para trás e, enfurecido, deixou no porão do palacete, dizendo irritado: teu lugar é aí, até que o tempo te possa despertar para a realidade da vida. Queres viver de sonhos como o pássaro sendo homem? Que o teu Deus se compadeça de ti. Fechou a porta e saiu alterado na sua personalidade, gritando para sua mulher e Jarla, que logo vieram correndo. Não quero que tirem esse moço da cela. Ele deve ficar preso até a minha volta, que não sei quando se dará. Quem não cumprir as minhas ordens pagará caro pela desobediência. E não quis escutar o que as mulheres poderiam falar. Dona Maria Picalini escutou tudo calada, sufocada pelos fatos e temendo a estupidez de Pedro, que poderia chegar às raias da agressão contra quem o desobedecesse. Somente chorou às escondidas com a sua companheira de infortúnio e folie, que tinha aparecido como mais uma companhia e alento nas horas de sofrimento. Pedro Bernardoni viajou, sentindo o coração descompassado, por querer que seu filho fosse a sua cópia no comércio e na política, na têmpera e na diligência, enfim, ambicioso e forte na sociedade, como tantos outros que conhecia por onde transitava em meio mundo. E remoía por dentro essa atitude, preferindo que seu filho morresse, a desmoralizar a família como um mendigo. As mulheres da família tratavam de Francisco no porão do palácio, com todo o carinho e amor que ele merecia. Em vários momentos, tinham impulsos de desamarrá-lo e soltá-lo para que fugisse, mas o próprio Francisco não aceitava, dizendo: eu preciso disso, por sentir em meu coração que devo ser disciplinado e conhecer na própria carne o que os pobres passam ante os ricos que vivem às suas custas. Estou muito bem e devo conhecer a obediência, o chão duro para dormir, os maus tratos, e ainda sou favorecido por estar aqui em casa, tendo como carcereiros 3 anjos que me amam e me ajudam, tratando de mim como se eu fosse alguma coisa no mundo. E o que passam os presos de guerra, os vencidos nas batalhas, os enfermos nas casas de tratamentos, os mendigos jogados nas ruas, e os leprosos nos vales dos imundos, os pobres nas vilas sem recursos para se alimentarem e vestirem, e as crianças sem mães. Eu estou privilegiado onde estou. Meu pai não é ruim, é apenas ignorante das leis de Deus. Em tuas orações, mamãe, pede para o papai, faze também o mesmo, Jarla, e pede a Folie para compreendê-lo igualmente. Que Deus haverá de abençoá-lo e Jesus de envolvê-lo na sua paz e no seu entendimento.
Francisco, recostado em um dos pilares da mansão, meio sonolento, escutava novamente a voz que tanto admirava, a voz que fazia dele um verdadeiro soldado de Deus, em tom suave e por vezes enérgico. Francisco, és uma peça na grande engrenagem da reforma da minha igreja, e é necessário muita humildade, paciência e amor, além de um profundo interesse no bem coletivo, para que o Cristo possa brilhar em ti. Jamais deixes que o ouro te influencie, iludindo-te nas aparências de uma realidade. Os bens terrenos têm o seu valor nas mãos de quem veio transformá-los em trabalho digno e como força do progresso. Mas tu escolhestes a melhor parte, o lado espiritual da vida. Sendo um educador dos sentimentos humanos, deves servir de exemplo, sem que a consciência te acuse de alguma coisa. Nada te faltará na jornada que empreenderás na terra, como também aos teus companheiros. Estarei contigo até no último respirar, indicando-te o melhor caminho. Contudo, os teus caminhos na terra estão cheios de espinhos, como foi a minha coroa. As tuas mãos serão clarejadas pelos agravos da indiferença. Os teus pés sofrerão as durezas dos caminhos, na inconsciência do que vais fazer. O teu corpo se mostrará em chagas de todos os tipos, para que conheças os açoites do tempo e da ignorância humana. E é nessa soma de valores imortais que poderás me conhecer na profundidade do coração e dizer como o apóstolo Paulo: o Cristo em mim é motivo de glória. Não deves gemer de dor, mas somente cantar. Não deves blasfemar com tristeza, mas somente te alegrar. Não deves reclamar com ninguém no mundo, porém confiar na vida. Não deves esperar amor, mas amar a todos sem distinção. Não deves procurar a tua própria satisfação, mas buscar as leis de Deus. Não deves buscar nem ouro nem prata, porém abençoá-los onde estiverem. Não deves querer conquistar ninguém para o teu rebanho, mas fazer com que eles melhorem onde estiverem. Não deves usar de violência, nem em pensamentos, mas deixa-te ser dominado pela vontade de Deus. Não deves querer ser o maior, mas procura ser o menor de todos. Não deves te esquecer dos teus deveres, nem te lembrar dos erros alheios. Deves, sim, fazer o bem em todos os aspectos que a vida te mostrar, para que tenhas a verdadeira felicidade. E Francisco adormeceu. Shaolin não encontrou mais o seu amigo Francisco. Quando este saíra da prisão, ele ficara cumprindo ordens, regras de guerra, e lá permaneceu muito tempo. No cárcere, dedicava-se à meditação e recitava páginas e mais páginas para os companheiros de cela sobre aquilo que lera. Com o correr do tempo na prisão, seu organismo também se enfraqueceu e se foi atrofiando, situação ainda pior para quem, como ele, já sentia por dentro a ânsia da liberdade e a necessidade de comunicar-se e de ajudar. Pelo seu procedimento, conquistou a admiração dos carcereiros e vigilantes, que ouviam com atenção as histórias contadas por ele sobre o seu pai e a velha Índia, e, um certo dia, Shaolin foi solto. Procurou a casa de Francisco, porém não o encontrou. Francisco tinha saído de Assis para lugar ignorado por seu pai. Pedro Bernardone interrogou Shaolin para saber por que estava à procura do seu filho, e este contou-lhe tudo, falando com detalhes sobre os acontecimentos vividos juntos. Pedro gostou da história,
fê-lo entrar e serviu vinho com tâmaras e despejou no rapaz toda a sua impaciência acerca de Francisco, o seu ideal para com o filho e o fracasso do mesmo, sobre sua fortuna e o que Francisco estava desperdiçando, somente pensando em ajudar aos escravos e aos pobres vagabundos. Shaolin, respeitoso, ouviu silenciosamente o pai do seu companheiro e, quando teve oportunidade, disse com humildade: Caro senhor, o teu filho para mim é um grande amigo, que tenho como irmão, por sentir por ele um afeto muito grande. Conhecemo-nos em um campo de treinamento aqui em Assis, quando nos alistamos para defender esta cidade que tanto amo, como já te disse, e naquele encontro selamos a nossa amizade. Queria vê-lo antes de ir para Veneza, pois alistei-me novamente, desta vez nas cruzadas, para pegar em armas. Já sou moralmente um cruzado e devo defender o Santo Sepulcro de que os turcos se apoderaram, e seria para mim um grande prazer se pudesse vê-lo antes da partida. Assim dizendo, fez menção de despedir-se do rico comerciante, mas este interceptou-o, prosseguindo: Também eu queria que vocês se encontrassem, pois desta forma Francisco poderia reagir intimamente e oferecer-se como um defensor do mais sagrado pedaço de terra que existe para nós, que pertencemos à Igreja Apostólica Romana, o Santo Sepulcro, e tornar-se um homem, tornando-se um cruzado. Logo que ele chegar, darei o teu recado com muito interesse. E despediram-se. Shaolin, triste por não ter encontrado seu amigo, partiu para Veneza. Lá chegando, encontrou em movimento surpreendente a formação da Quarta Cruzada, cujos componentes estavam enlouquecidos pela fúria. E o mais triste é que a grande maioria dos cruzados eram crianças, ostentando bandeiras e gritando loucamente em um volume que assustava um racional. Assim Shaolin, homem ponderado e acostumado à meditação, conhecedor de determinadas leis espirituais, começou a modificar seus conceitos concernentes às cruzadas e pensou secretamente que aquilo era uma verdadeira balbúrdia. Aquele impulso de guerra era inconsciente. O que poderiam fazer aqueles meninos na frente de batalha contra homens adestrados e maldosos como os turcos e os egípcios? Aquelas crianças eram inocentes no que se referia a lutas. Nesses pensamentos, entrou em conflito consigo mesmo, esfriando no seu íntimo o ardor de participar das guerras e da cruzada. Assim, apresentou-se a contragosto no casarão que servia de quartel, onde eram recebidos os milicianos. Recebeu pequeno fardo individual, onde tinha o necessário para um soldado, e foi abençoado por um frade, que mais parecia um carrasco. Deitou-se numa cama improvisada, onde o capim era o colchão. Meditou a noite inteira, pensando em seu mestre espiritual, pedindo-lhe que o ajudasse a fazer o melhor. Se aquele caminho fosse o seu, que o ajudasse a cumprir seu dever, e se não, que o retirasse pelos meios de que os anjos são mestres. Shaolin estava se entregando por completo aos braços da verdade, pedindo que se cumprisse a vontade de Deus e não a dos homens. Nisto, ele notou uma luz azulada
descendo do teto, que o atravessava sem impedimento e que foi crescendo e tomando forma. Enquanto um suave vento soprava no ambiente, sentia um perfume peculiar ao seu mestre espiritual e a forma se definiu. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e no momento foi tomado de emoção indescritível. O mestre, olhando para ele mansamente, deixou que ele chorasse e o pranto foi demorado. Naquele estado emotivo, ele regrediu, indo ao tempo de criança, lembrando de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos, do italiano que o levara para a Itália e o educara. Lembrou-se fortemente de Francisco, do acampamento em Assis, quando estava em treinamento para a guerra contra a Perúzia, e de quando caíram nas mãos dos inimigos e foram aprisionados. Pensou na sua vida, no que deveria fazer dela, e tornou a chorar por sentir-se preso às cruzadas. Verdadeiramente estava arrependido de ter se tornado um cruzado. O indiano, com um olhar meigo e gesto carinhoso, o abençoou, dizendo: Shaolin, que Deus te abençoe sempre e que o Cristo de Deus te faça um soldado do bem, sem que teus impulsos inferiores interrompam a luz que começa a nascer em teu coração. A vida na terra é como observas, cheia de tumultos, de pestes, de fome, de guerras fratricidas, de ignorância e de ódio. É a morte eliminando vidas em todas as direções. Para qualquer nação que tentares te transferir, encontrarás as mesmas coisas, os mesmos homens, cheios dos mesmos defeitos e os mesmos carrascos, com sede de sangue e de domínio. A maior parte das criaturas são espíritos inferiores, carentes de educação e de disciplina, e, por enquanto, para elas a melhor escola, o melhor lar e o melhor hospital é ainda a Terra. Os processos da reencarnação, como bem sabes, são uma porta sagrada para elas se melhorarem. Não obstante, onde estiverem, criarão problemas. Matam-se uns aos outros, porque são assim, mas depois haverão de despertar para o amor, pois foram feitos para isso. Deus Todo-Poderoso está vendo tudo isso muito melhor do que nós outros e já tomou todas as providências cabíveis para a educação coletiva destas almas. Não blasfemes contra a divindade, nem penses que estes homens estejam órfãos das bênçãos de Deus. Existem no seio da humanidade, por misericórdia da luz espiritual, falanges de anjos que desceram por amor para ajudar na difusão do bem, do amor e da caridade. E isso é trabalho demorado, mas são sementes que vão nascer e florescer
mais tarde na terra dos corações. Se quiseres, meu filho, poderás ser uma dessas sementes de luz a serviço do amor de Deus, sob a orientação do Cristo. Não temas. O teu destino já está delineado por mãos invisíveis que te conduzem. O que resta fazer depende de ti. Não te esqueças de orar e igualmente de vigiar, e confie em Deus e em ti, que tudo mais te chegará por misericórdia do Criador. Sempre estarei contigo. Adeus. Shaolin quis perguntar alguma coisa, mas a garganta estava sufocada pela emoção. Quis interrogar pelo pensamento, como de costume, porém as ideias não lhe obedeceram. Avançou naquele instinto de gratidão, beijando os seus pés luminosos, e chorou novamente no silêncio da noite. Se alguém visse, notaria que a sua boca estava fosforescente, iluminada, força esta emprestada pelos pés do mestre indiano, que o protegia em todas as suas mais difíceis decisões. Daí a pouco, dormiu serenamente. No outro dia, Shaolin acordou aliviado das apreensões, mas ainda restou uma forte dúvida. Seria certa a sua ida para a guerra? Seus sentimentos não lhe recomendavam lutar e matar. Além do mais, para defender o quê? Um pedaço de terra igual aos outros. Seria mesmo a vontade de Jesus, aquele meigo nazareno que somente pregou o amor? Ou essa guerra era somente dos homens gananciosos? Era o que queria perguntar ao seu guia, porém não houve tempo. Será que deixara isso para que ele mesmo deduzisse e decidisse pelo seu próprio arbítrio? Cumpriu a sua obrigação nos adestramentos, sob orientação de velhos cavaleiros romanos e franceses, mas não se habituou com o barulho ensurdecedor dos garotos da cruzada. Foi para o tombadilho de uma embarcação mais próxima, ajustou-se em uma firme tábua e passou a jogar grãos aos peixes que se agitavam famintos. Shaolin meditava sobre águas e observava os peixes que se servem do mar como casa, moradia essa que lhes assegura a vida. Sentia as bufadas do vento a brincar com as ondas. Demorou-se tanto ali que não ouviu o chamado para o repasto da tarde. Já surgiam as estrelas no majestoso infinito, estampando para os olhos humanos uma projeção nunca igualada pelos homens, de beleza e de esperança. Fixou o olhar tristonho no firmamento e sentiu saudades, sem saber de que e de quem, e o seu coração torturado, por lembranças confusas, parecia querer parar, e ali conversou com a majestade divina, em um tom de humildade que somente o amor mais puro sabe e entende. Grande força universal que nos governa a todos,
Estou me sentindo como folha seca ao vento, que o destino sopra, sem que eu saiba o que quero e para onde vou. Sei que sustentas todos os teus filhos, onde quer que estejam, mas sei também que formulaste leis para nos guiar, educar e defender. Eu te peço para me ensinar com mais eficiência essas leis, para que eu possa respeitá-las, respeitando igualmente a ti. Sinto-me, Senhor Jesus, agraciado pela visão deste momento, em que os céus me fascinam e criam em mim algo de esperança, predispondo-me ao amor, a ti e ao próximo, que por vezes intento destruir. Esse impulso deve ser a ignorância que ainda vibra em meu ser. Ajuda-me a libertar-me das influências maléficas que me mandam destruir, que me agridem para eu agredir, que me maltratam para eu maltratar. Disseste, Jesus, muitas vezes aos teus discípulos que eles se conheceriam por muito se amarem, que o amor não destrói, não maltrata, não agride, não rouba, não mente, não é dado ao ódio, não vinga, não alimenta o egoísmo. O amor é pura caridade. Então, Jesus, a igreja que traz o teu nome e em teu nome faz guerras, não te obedece, desobedecendo as regras do teu evangelho de luz, que tenho na alma escrito e posso declamar a qualquer momento. Peço-te, mestre dos mestres, guiar-me nos caminhos, abençoar-me, para que eu não deixe de fazer o que é certo para mim. Porém, acima do que estou pedindo, faça-se a tua vontade e não a deste teu servo, que te pede com humildade. Concede-me um lugar no teu rebanho, para que eu possa melhorar. E abençoa igualmente a todos os dirigentes inconscientes deste movimento trevoso das cruzadas, para que eles possam mudar de opinião, principalmente no que tange a essas crianças, que sei serão todas sacrificadas por hábeis guerreiros e ladrões sem sentimentos. Tira esse cálice dos destinos destes jovens, aliviando seus infortúnios. Caso não seja a tua vontade, dá-lhes força para resistirem ao que deve ser feito e que não pode ser mudado. Abençoa as estrelas, o mar, os peixes, o vento, a terra. Abençoa, Senhor, os homens. Amém. E foi para o acampamento que lhe servia de quartel. Shaolin recostou-se no capim, que lhe servia de cama. Sem sono, sentiu que sua mente buscava outras paragens. Notou que estava como que saindo de uma casca, ou se despindo de pesada roupagem, parecendo-lhe estar perdendo os sentidos, o que não ocorreu. Assustou-se com o fenômeno, e era homem de nada temer, mormente, quando há fatos concernentes ao espírito, pois tinha consciência de que ninguém morre e que apenas muda de residência. Confiou em Deus e se entregou àquela força que talvez o estivesse testando. Sentindo as mais estranhas sensações, saiu consciente do corpo físico e viu a sua roupa de carne estirada ao chão. Andou livremente no ambiente, olhou em derredor e pensou em Deus.
Buscou a Cristo e uma alegria invadiu seu ser ao ouvir uma voz que conhecia muito, lhe falando com brandura. Shaolin, seja bem-vindo, meu filho. Estás em outro plano de vida, sem que a tua consciência mude de dimensão, porque estás consciente do teu estado. Teu corpo de carne está em descanso, mas o espírito é sempre em movimento e continua a agir e a viver neste plano espiritual. Nisto, Shaolin começou a ver perfeitamente o seu guia, que sempre o acompanhava. Quis ajoelhar-se com reverência, mas ele não o permitiu, fazendo-o levantar-se, abraçando-o com ternura e dizendo: não percas tempo em reverências com aquele que é simplesmente o teu irmão. Somos iguais na pauta da vida e estamos juntos em busca da unidade de que tanto precisamos. Vamos confiar em Deus e em Cristo e um no outro, para compreender melhor o próximo e amá-lo com mais interesse. A vida Shaolin é muito boa, dependendo apenas de entendermos suas leis e vivê-las a cada passo. Não precisamos temer os acontecimentos indesejáveis de que o mundo está cheio, porque cada criatura vive no mundo que criou para si mesmo. Nós refazemos os nossos próprios destinos com a inteligência aprimorada e o coração pulsando no amor. Não temas o que surgir em teu caminho. Se porventura vier o mal à tua procura, é porque ainda existe um mal dentro de ti, e a ti compete extirpá-lo para que ele tome outro caminho. Rejeita-o quando se aproximar de ti e segue por outros rumos, onde perceberes afinidade. Sei que estás querendo perguntar-me se deves ir para onde te comprometestes moralmente, e eu te digo que a guerra somente atrai quem tem guerra por dentro. Liberta-te de vez dos sentimentos de corrigir os outros, dos sentimentos de opressão, de mando, de egoísmo, de prepotência, de ódio e de inveja. Renuncie às coisas que não te fazem falta, para uma vida simples, e o ambiente de guerra sairá das tuas cogitações espirituais, pois perderás o interesse de defenderes os outros pela violência, o que nunca conseguirás. Cada criatura tem e carrega consigo os teus próprios meios de defesa e de elevação espiritual. Essas cruzadas, como os tribunais do Santo Ofício, montados por agentes das trevas, são para corrigir os próprios trevosos. Se saíres do mundo deles, claro que eles não o alcançarão. Não é dito no Evangelho que conhecereis a verdade e ela vos libertará? E como fazer para que não vás aonde pretendias? Não é preciso que eu te ensine. Desliga-te mental e sentimentalmente, que a natureza tem leis apropriadas para te defender e tirar destas linhas de combate para ti improfícuas.
Deus sabe melhor do que nós como nos defender das forças contrárias ao bem que já conquistamos. Quem sente a guerra está pedindo guerra. Quem sente o mal está pedindo o mal. Quem sente o ódio está pedindo o ódio. Faze o contrário, que encontrarás o inverso do que viceja no mundo por ignorância. Sei que tens forças para tal e deves começar hoje mesmo, buscando a paz, o amor e o aperfeiçoamento, sentindo-os para que possas viver tudo que a vida nos mostra como sendo a realidade. E foi o Cristo quem nos revelou a mais pura conduta que nos levará à verdadeira felicidade. Eu te ajudo sempre, mas se não te ajudares, não fizeres a tua parte, embrenhar-te-ás nas sombras, juntando-te aos companheiros que alimentam os mesmos sentimentos, e sofrerás as consequências até compreenderes a verdade, mesmo que tenhas toda a nossa proteção, porque a libertação é um conjunto de coisas divinas que se dividem para que cada um faça a sua parte. Esta é a lei, esta é a vida. O guia espiritual de Shaolin, parecendo uma estrela que desceu das alturas, iluminava todo o ambiente em policromia indescritível. Por mais que se esforçasse para não fazê-lo, Shaolin chorava emocionado e respondeu ao seu amigo espiritual: Eu te agradeço, Senhor, por tudo que me deste nesta hora. Que Deus te compense, sempre e sempre. Nada tenho para te ofertar em troca, por não estar em condições de doar nada aos anjos. Pegou suas mãos beijando-as com gratidão. Regressou ao corpo com toda a consciência do ocorrido. Permaneceu quieto, relembrando a conversa que teve com o guia espiritual e falou baixinho: Meu Deus, que beleza! Quanta alegria existe, mesmo no mundo material. Tudo depende de nós e da compreensão das criaturas. Existe aqui de tudo para que possamos viver felizes, dependendo somente de certas mudanças. Seu coração irradiava alegria espiritual. E triunfante, ele dormiu serenamente, confiando que recebemos o que realmente fizermos jus para receber. No dia seguinte, Shaolin amanheceu restabelecido e analisando a si mesmo sobre o que poderia e deveria ser mudado na sua vida. Os acontecimentos exteriores ficariam entregues a Deus, que tinha condições de resolvê-los com justiça. Daquele dia em diante, iria sim entrar na guerra, na pior das guerras, naquela que declarou a si mesmo contra as suas próprias inferioridades. Sentia que era a mais difícil das lutas,
até então encarada por ele. Sabia também que estava começando, mas jamais saberia o dia em que terminaria. Fosse como fosse, começou. Havia sido colocado um sino na embarcação para anunciar a partida, o despertar do dia e chamar para as refeições. Um fanático dos mais afoitos declarou aos gritos: este sino vai anunciar com orgulho nossa religião e o dia da vitória, que não será nossa, mas de Deus. E repetiu as palavras do grande pontífice que fundou as cruzadas no Concílio de Clermont, Urbano II. Deus o quer. A multidão inconsciente, no impulso da inferioridade, levantava as bandeiras, desejando a conquista do Santo Sepulcro. As mães, tocadas pelos sentimentos de amor aos seus filhos, apenas choravam, com o pressentimento de que não iriam vê-los mais. Shaolin não tinha de quem se despedir e o navio partiu. Ele apenas olhava para os céus, pedindo a Deus que fizesse a sua vontade, que tudo estava certo na pauta dos acontecimentos. Uma frota de embarcações partiu de Veneza, pronta para o combate, e Shaolin, edificado no bem, dentro da sua embarcação, esqueceu a guerra e entregou as mãos ao trabalho que lhe competia fazer. Fim do capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.